Muito bem, vou botar aqui. Beleza, vamos começar tudo de novo. É porque alguém ligou, geralmente isso acontece. Eu não tinha colocado o telefone no soneca e alguém ligou, talvez muito bem intencionado, com certeza, mas pausou o vídeo que eu tinha iniciado. E agora nós vamos começar para valer. Já estou vendo aqui Josenita, dá um aceno para ela. Estou vendo aqui o nosso convidado. Vou até já mandar o convite para ele entrar aqui conosco. Eu sou o Nilton Vasconcelos. Estamos aguardando a entrada dele aqui conosco. Já mandei o convite. A live hoje, pronto, já estamos aí. Boa tarde, meu amigo, professor Nilton Vasconcelos. Boa tarde, Everaldo. Prazer enorme estar aqui Beleza. conversando. O áudio está chegando bem aí? Muito bom, tá ótimo. Que beleza. Você sabe que essa história de quarentena a gente tem que fazer de tudo, né? Pois é, Operador eu estou. de live e assim por diante. E Com aí certeza. é um processo de aprendizado. Eu tinha entrado aqui e eu não tinha colocado no Soneca, alguém ligou e o vídeo ficou parado, né? Pausado, porque ele entrou a Ah, ligação. tá, foi Eu isso. tive que encerrar Entendi. aquela primeira live, que não chegou a ser realmente iniciada, e agora a gente começar aqui para valer o nosso bate-papo. Eu já dei boa tarde aqui para os nossos amigos e estava apresentando o tema quando você entrou. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o tema e Sim. depois passar a bola para você, que hoje a aula é sua. É uma aula aqui fenomenal. Pelo que eu vi de gente comentando que ia entrar aqui hoje para assistir essa aula, é uma aula magna, viu? Sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos fazendo lives sobre diversos assuntos de interesse assim, mais geral, né, dos nossos amigos, e de pessoas que interagem com a gente na luta política, no dia a dia. Às vezes é de interesse dos esportistas, às vezes das mulheres, do povo negro, dos estudantes. E aí a gente vai debatendo essas questões. Ontem mesmo fizemos uma live bombástica, vamos dizer assim, no Facebook, com o pessoal do Remo, né? O pessoal do Remo. Eu digo bombástico porque teve 700 e tantas pessoas que visualizaram uma live para falar sobre o Nossa, Remo na Bahia. Então, uma coisa positiva, né? E pela nossa trajetória política também, desde o movimento sindical, no mandato de vereador, e também na gestão, como militante do PCdoB, a gente nunca se afasta, né, desse debate político mais geral, porque ele expressa, né, o nosso programa maior de luta pelo socialismo. E durante esse período aí de quarentena, algumas pessoas vêm insistindo, olha, temos que debater o socialismo, porque a gente só vê gente falando mal do socialismo, está na hora de alguém explicar o que é o socialismo. Eu disse, não, tudo bem, a gente vai fazer isso tal. Agora vamos fazer uma comparação para as pessoas também tirando suas conclusões, né, acerca do capitalismo, do socialismo. E é como eu tinha dito hoje num vídeo que eu lancei para poder estimular as pessoas a participarem conosco. Nosso objetivo com esse debate, na verdade, é entender este mundo que a gente vive. E aí eu fiz uma pergunta que eu vou repetir aqui. Nós estamos fadados a viver eternamente nesse sistema capitalista, um sistema de opressão, de exploração da força de trabalho, de exploração do homem, um sistema que produz desigualdades por segundos, né? Que nós estamos vendo a que ponto que nós chegamos hoje no mundo todo. 1% da população tem a riqueza de 99% da população do mundo. Isso é resultado de quê? Que sistema é esse? Né? E até mesmo a questão da liberdade, né? Que ele apregou muito, de que no capitalismo você tem liberdade. Tem realmente essa liberdade? É isso que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos agora, né? Com a repressão sobre o povo negro, o assassinato, né? Das lideranças negras, das pessoas. Aqui no Brasil também. Ontem foi em Pernambuco, semana passada no Rio de Janeiro, antes foi aqui na Bahia. Então, que liberdade é essa que o capitalismo diz que assegura para nós? E o socialismo? O que é isso mesmo, né? Que tipo de democracia é o socialismo? O que que tem diferente de um para o outro? Nós sabemos que na raiz de tudo, na base,
está a questão do trabalho, né, da força de trabalho e tal. Aí nós pensamos o seguinte: bom, vamos chamar uma pessoa aqui para falar, de preferência alguém, né, que seja professor, que já tenha um domínio, se não tem outro, o professor Nilton Vasconcelos, especialista em relações do trabalho, fez mestrado, doutorado, tem experiência, foi secretário do Trabalho no governo do estado da Bahia, ocupou outras funções relacionadas também, é militante do PCdoB e é uma pessoa, né, cuja característica principal não é que trata essas questões do ponto de vista do chavão, do clichê, do dogma, não, coloca o assunto para discutir, para debater, para polemizar. Então, nós chamamos você aqui para bater um papo sobre capitalismo e socialismo. Nesse intuito que eu estou falando, tem muitos estudantes aqui, os estudantes da Escola de Ensino, uma boa parte disso que vai nos assistir aqui hoje, acredito que sim, certo? O objetivo é entender esse mundo que nós estamos vivendo. E aí, professor Nilson, faça aí sua saudação, mas já mostra aí suas credenciais. Que história, onde é que vem essa história do capitalismo? O mundo sempre foi assim, sempre foi capitalista e vai terminar sempre capitalista. Acho que seria uma boa bola levantada aí para você chutar e a gente começar o nosso bate-papo. Muito boa noite. Ou, aliás, boa tarde. Boa tarde, Everaldo. Estou gostando da sua desenvoltura aqui na live, né? Muito bom. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite que você me fez. Fiquei muito satisfeito pelo desafio que representa abordar um tema também tão complexo, né? É abrangente, tem várias formas de abordar a temática, né? E mais feliz ainda em saber que você aí está trilhando um caminho que poderá levá-lo novamente à Câmara de Vereadores, o que nos deixa muito satisfeitos, né? Trabalhando mas sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Então você perguntava, vai ser sempre assim? Foi ser sempre assim? Foi sempre assim? Sempre é muito tempo, né? Então, uma das coisas que a gente vê é o seguinte: há várias formas de abordar o socialismo. Há muitos socialistas, né? Ou seja, não há uma abordagem única do socialismo. Para se ter uma ideia, o socialismo, antes mesmo de Marx, que é a referência quando se fala em socialismo, em marxismo, mas muito antes de Marx, aliás, Marx aprendeu com eles, né? Alguns socialistas surgiram ainda na Inglaterra e na França no século XVIII, né? 1770, 1780, que defendiam o socialismo, um tipo de socialismo, né? Por que eu digo um tipo? Porque a base da discussão sobre o socialismo é a ideia de superar os problemas decorrentes do capitalismo, né? Então eles construíram uma série de ideias, né? Um dos famosos foi o Robert Owen, por exemplo, que era um industrial inglês, que ele achava, foi inclusive um dos precursores do cooperativismo, né? Foi mais quem incentivou o cooperativismo. E ele tinha uma fábrica, nessa fábrica ele colocava as melhores condições de trabalho possível para os seus empregados, educação para os filhos, habitação. Então ele achava que essa nova sociedade de crítica à sociedade capitalista e às mazelas que, veja, já no final do século XVIII já se apresentava, que era o quê? O fato de ter expulsado os camponeses do campo, passaram a viver apinhados em cidades sem nenhuma condição de trabalho. Nas fábricas, a carga horária chegava a 18 horas, portanto, se dormia nas fábricas. O trabalho infantil era muito intenso nessas mesmas fábricas, né? Então, situações muito precárias. Daí que surgiu essa ideia do socialismo. Outros pensadores franceses, são dois em especial, o Saint-Simon e o Fourier, eram franceses, e eles também defendiam isso, de que a maneira de resolver o problema era criando uma sociedade diferente. Então eles criaram, que eles chamavam de falansterios, né? Que eram lugares afastados onde as pessoas passavam a se dispor
a desenvolver relações políticas diferentes. Então veja que é uma coisa antiga. Para a história, esses passaram como sendo socialistas utópicos, né? Utópicos porque eram idealistas, né? Não, essas propostas dele de superação tinham limitações objetivas, né? Mas, se quisermos recuar mais no tempo, tem um livro chamado Utopia, de um cidadão inglês chamado Thomas More, que essa ideia de utopia também era uma sociedade nova, onde não tinha propriedade privada. Esse livro foi lançado em 1516, né? 1516. Então, o que eu quero dizer é 1516. O que eu quero dizer, quando o capitalismo, inclusive, há quem considere que já no século XV havia elementos do capitalismo, né? Que eram o quê? Eram aquelas formas de comércio que havia nos arredores das cidades-estado, né? O chamava de burgos, daí o nome de burguesia. Então, estes elementos começaram a se constituir. Depois veio o chamado capitalismo mercantil, chamado também de mercantilismo, colonialismo. São formas de manifestação do capitalismo. O capitalismo em si, ele passou a ser considerado como tal devido a dois grandes adventos. Um é a Revolução Inglesa, em 1760, e depois a Revolução Francesa, em 1789. Então, nós passamos o século XV, o XVI, o XVII. No final do século XVIII é que o capitalismo se apresentou como tal. Então, são processos históricos, né? E você mesmo perguntava, quando você quiser que eu pare, eu paro de falar aí, viu, Everaldo? Eu vou saltando assim. Eu só estou mexendo aqui na tela, que é para ver as pessoas que estão entrando. E tem um mecanismo aqui de acenar. A pessoa acena. Se a gente não acenar de volta, ficam tudo com raiva. Mas eu estou anotando aqui, algumas pessoas estão perguntando, outras estão elogiando. Então, eu estou prestando muita atenção, eu estou gostando da aula. Você foi lá atrás. Tranquilo. Lá na base. Mas beleza, já entrou aqui Suzy Dossi, Yara Leão, Noeli Aleiro, Thalita, um bocado de gente. Mas pode continuar aí. Muito bem. Tá ótimo. Mas então eu falava isso, que a ideia o capitalismo, quando ele surgiu superando também uma sociedade muito atrasada, né? E o capitalismo, quando surge, foi considerado muito avançado, né? Porque era a luta contra o feudalismo, contra relações muito ruins do ponto de vista das populações, né? Não eram operários ainda, né? Mas pessoas, colonos, servos, não havia liberdade. Então, você fala assim, que liberdade é essa, né? Então, na teoria, se fala assim, a liberdade de poder vender a sua força de trabalho. Essa é a liberdade fundamental do capitalismo. Antes, o trabalhador, ele não podia vender a sua força de trabalho. Ele era vinculado a um feudo, né? A uma sociedade, então, feudal. Então, o capitalismo, quando surge, ele foi um avanço extraordinário. Assim então, como quando surge... Nesse sistema feudal, o servo, que era o trabalhador da época, ele não podia chegar no final do mês e dizer para o senhor da terra, dizer, ó, esse mês que vem eu vou trabalhar com o seu fulano. Não podia fazer isso. Nem essa liberdade ele tinha, né? Nada. A liberdade dele era poder servir, né? Ele servia, ele trabalhava um pouco para ele, mas o resto ele trabalhava para o senhor feudal. Antes também do feudalismo, havia uma outra forma de organização da sociedade, que era o escravismo, né? Escravagismo, uma sociedade baseada na escravidão. Então, recuando assim no tempo, significa que vários modelos, né, que são chamados modos de produção, maneiras de produzir, foram se sucedendo historicamente. Então, antes do escravismo, né, dessa sociedade baseada na escravidão,
inicialmente porque havia guerras, e essas guerras levavam a prisioneiros, esses prisioneiros passavam a trabalhar para os vitoriosos, e assim foi construindo uma sociedade baseada na escravidão. Mas antes também desse mecanismo, as sociedades antigas viveram outro tipo de modo de produção, chamado modo de produção asiático. Era muito comum na China, no Egito antigo, dos faraós, mas também na sociedade maia, nos astecas, com uma série de particularidades. Até aquela reminiscência que se chama de comunismo primitivo, quando as sociedades ainda não tinham se constituído, viviam da pesca, da caça. Então, é essa construção que nós estamos falando. Então, falar em socialismo é uma ideia decorrente da discussão sobre o surgimento do capitalismo. Há aqueles que defendam que o mundo, quer dizer, que acabou. O socialismo o capitalismo é o fim. Chegamos ao pico da organização da sociedade, então não haveria mais. Mas então essas ideias do socialismo, elas começaram a florescer lá no século XVIII, de uma forma mais concreta, e ganhou muita projeção no século XIX, principalmente com os teóricos, né, a partir de Marx e Engels. Em 1848 foi lançado um documento que é importantíssimo, chamado Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, então, é uma espécie de... quero usar um termo muito... Não é uma cartilha, mas é um manifesto, como o próprio nome diz. Ele é um manifesto em defesa de uma sociedade nova, apontando aquelas que seriam as mazelas, né, do processo. Que mazelas são essas? Então, aí você falava, que desigualdade é essa? Nós estamos vivendo num mundo desigual, mas ele é desigual há muito tempo. Só que a desigualdade está alcançando patamares. Ontem eu via que o dono da Amazon e o dono de uma outra dessas grandes empresas ficou $500 bilhão mais rico durante a pandemia, né? Ou seja, durante a pandemia, porque os negócios dele, a Amazon, né, todo mundo passou a pedir esse trabalho de logística, né, de pedir as coisas à distância e tal. Então, ganharam muito dinheiro com isso. Então, essa sociedade, ela vai levando a essas desigualdades, a essas contradições, né? Contradições também relacionadas ao aumento do desemprego, são crises constantes, tudo isso há muito tempo se fala da existência de crises e tal. Então, como eu falei, lá pelo meados do século XIX, surgiram essas ideias que eram ligadas muito ao movimento sindical dos trabalhadores, né? Eram mobilizações dos trabalhadores, exatamente críticos à realidade que viviam, e daí surgiu. Só no final do século XIX, em 1881, que tem a primeira experiência, chamada Comuna de Paris, né? Ou seja, a comuna, no sentido de a comunidade de Paris, ela então reage. A França tinha entrado em guerra com a Alemanha, tinha sido derrotada, e boa parte dos resultados dessa derrota recaem sobre os ombros dos trabalhadores, que se rebelam e que tomam o poder político, né? Essa Comuna de Paris durou coisa de 3 meses e resultou imediatamente. Os antigos governantes levaram à morte de mais de 20 mil pessoas. Foi um processo assim muito violento, né? Dizimou aquela primeira experiência, mas ficou para a história como a primeira experiência moderna, né? Ou pré-moderna, vamos dizer assim, de socialismo. Eu digo pré porque a outra que ficou igualmente muito famosa foi a Revolução Soviética, né? A Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Então essas são experiências
Essa de 17, por exemplo, que acabou constituindo a União Soviética, nós podemos dizer que acabou em 1991. Por que 91? Porque é quando foi decretado o fim da União Soviética, né? Ao longo do processo houve várias mudanças, né? A partir dos anos 50 mudou bastante, as características originais, mas estamos aí de 17 a 91, foram então, faça as contas, 74 anos de duração dessa experiência, né? E aí, acabou? Né? Aí eu volto à questão, né? O capitalismo passou do século XV ao século XVIII, XIX, para se firmar enquanto novo modo de produção. E o socialismo também é isso. Os que idealizaram o socialismo nunca disseram o que seria propriamente. O Marx e o Engels nunca chegaram a dizer o socialismo ou o comunismo, né? Porque eles falavam do comunismo e diziam que o comunismo teria uma primeira fase, uma primeira etapa, que eles chamavam de antessala, né? E que posteriormente foi chamado de socialismo. Então, o comunismo seria um outro modo de produção, né? Uma outra forma de organização da sociedade. E muito mais complexa, etc. Mas eles nunca se arriscaram a dizer como é que seria. Porque eles se dedicaram mais... Eu queria interromper você aí, só para dar uma dica, não deixar aí de dar uma dica para quem está nos assistindo, para ver essas histórias que você está falando aí nesse início dessa Revolução da Comuna de Paris, Karl Marx, né? Assistir o filme o Jovem Marx, né? É esse mesmo o nome, Jovem Marx? O Jovem Marx passou tem no YouTube comercial durante algum tempo, mas está no YouTube e você vai ver a juventude de Marx, que foi justamente a fase que ele elaborou, sistematizou, melhor dizendo, as suas ideias, né, que você está se referindo aí. Mas só para dar essa dica. Isso. Aí. Não, já que você abordou o assunto, porque o Marx e o Engels, eles se dedicaram, estudaram muitos autores anteriores, que produziram antes dele para chegar às teorias, né? E foram autores em 3 grandes campos de interesse. Primeiro, o campo da economia. Então, boa parte das análises que eles fizeram sobre o sistema capitalista, boa parte da análise foi feita por financistas e capitalistas, como especialmente 2 ingleses, um chamava-se Davi Ricardo e o outro Adam Smith. O Adam Smith tem um livro famosíssimo, né, A Riqueza das Nações, que é de 1776, se não me falha a memória, e esses livros analisavam assim, com muita profundidade como era que se desenvolvia o capitalismo. Como eu falei, um dos grandes marcos foi a Revolução Industrial, né, chamada primeira grande revolução, na época não era a primeira, era a Revolução Industrial, que começa aí por volta de 1750, e há autores que falam que ela só veio se consolidar já em 1830, mais ou menos, né? Ela foi baseada em algumas invenções, como a máquina a vapor, enfim, começou a fazer com que a produção ela tomasse um caráter mais sistemático, de maior volume, né? Aumento de produtividade, que ao final de contas o capitalismo é isso, né? É aumento de produtividade, é aumentar sempre a produtividade, só que a própria contradição é essa: a produtividade é maior, a produção é social, mas a apropriação do resultado da produção é privado, ou seja, leva a essas desigualdades, né? Então, um campo foi a economia. O outro foi um que eu já me referi, que foi o campo dos socialistas utópicos, né? São os socialistas, a luta pelo socialismo, pela crítica política ao capitalismo. E uma terceira área foi a área filosófica. E aí
os grandes autores germânicos, né, alemães, principalmente Hegel, mas também Feuerbach, foram os dois grandes, um que era o Hegel, que era o grande filósofo da dialética, e o Feuerbach, também um filósofo que desenvolveu uma visão materialista, né? Mas materialista não no sentido tosco, cotidiano, que às vezes se fala, né? Mas em contraposição com a visão idealista, ou seja, que não é baseada em fatos concretos. Então, o materialismo é nesse sentido, se baseia em uma análise objetiva da realidade. Então foram estudos muito... Você está falando aí, então, das três partes constitutivas do socialismo, né? Tem até um livro semelhante, quer dizer, o socialismo utópico francês, a economia... São as fontes, né? As três fontes, né? A economia inglesa e a filosofia alemã. A partir desses três elementos, eles constroem uma crítica ao capitalismo e sistematizam a ideia sobre o socialismo. Exatamente. É isso aí. Então, isso fez de Marx, também Engels, né, mas principalmente Marx, como um dos grandes influenciadores do século XX, né? Um dos grandes teóricos cujas ideias influenciaram todo o século XX. Não só o século XIX, mas também o século XX. Também por conta da Revolução que surge na União Soviética, né, na Rússia, e depois constitui a União Soviética, posteriormente na China, e em muitos outros países pelo mundo, em experiências como Vietnã, como Coreia, como Cuba, como entre as experiências assim de mais notáveis, né? São essas aí que são pontuadas. Agora, cada uma é de um jeito, né? Então, eu falava antes, Marx nunca disse como é que seria. Ele disse o seguinte: isso daqui vai resultar numa sociedade de novo tipo. Que sociedade qual era a novidade dessa sociedade? Ele dizia, porque há uma contradição fundamental nessa sociedade. Essa contradição decorre das relações que são estabelecidas, né? Então, o modo de produção capitalista, ele tem um alto desenvolvimento das forças produtivas. Significa isso, das tecnologias, das técnicas, né, dos procedimentos, da produtividade, enfim, mas as relações de produção são atrasadas, né? Ou seja, a relação entre quem produz e quem se beneficia dessa riqueza vai levando a contradições. Que tipos de contradições? Uma delas seria a redução da taxa de lucro, por exemplo. Ele diz que haveria uma tendência que nunca efetivamente se realiza, né? Porque há sempre contratendências que se realizam, e essas contradições, então, vão levar a uma mudança política significativamente. Tanto que ele acreditava que seria na Europa ocidental, na Alemanha, talvez na França, ou até mesmo na Inglaterra, que o socialismo brotaria. De fato, ele teve razão no sentido de que tem aparecido na França, com a Comuna de Paris. Mas um mero ensaio, né? Um ideal do que seria, né? Marx morre logo em seguida, 2 anos depois, em 1883. Eu estou na dúvida, mas é isso mesmo, acho que foi essa a data. Então, mas depois não surgiu nesses países mais desenvolvidos. Porque a lógica era o quê? Quanto mais desenvolvido nas relações econômicas capitalistas, maiores as contradições. E isso levará a uma ruptura daquele sistema, né, do sistema capitalista. Mas a primeira experiência socialista surge na União Soviética, né? Eu sempre falo União Soviética, mas a União Soviética foi uma construção. Surgiu na Rússia, né? A Rússia era um império, esse império ocupava muitas nações, e durante a Revolução eles resolvem, então,
garantir a autonomia de cada uma dessas nações e, ao mesmo tempo, se reunirem, se reintegrarem através da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que é a União Soviética. Então, surgiu, e economicamente, essa sociedade russa era muito atrasada, o Império Russo era atrasado economicamente, né? E, no entanto, surgiu aí. Como explicar essa contradição? Por que isso, né? Né? Por que não foi como Marx pensou? Por que foi de outro jeito? Pois é. Aí tem um pensador russo que chama-se Lenin, né? Vladimir Ulyanov. O Lenin dizia assim que o capitalismo ele se modificou e ingressando numa nova fase, uma etapa com características novas, que era a integração do capital industrial com o capital bancário. Olha, é o Careca. O Careca. Esse cara aí não está vendo direito porque a minha imagem está em cima, mas é isso aí. Mas está certo, vamos nessa. Está certo. Então, o Lenin, ele dizia isso, que é uma etapa que ele chamava imperialista, né? No sentido de que haveria grandes impérios, novos impérios, não mais aqueles anteriores, mas de impérios capitalistas, né? Ou seja, há um desenvolvimento internacional das relações capitalistas e ele diz que isso acaba configurando uma grande corrente e que a contradição acabaria acontecendo no elo mais fraco da corrente, em palavras dele, né? Significa que naquele país onde a contradição maior se manifestasse, ali haveria uma nova experiência. É bom dizer que o socialismo, a experiência da Revolução Russa, ela surge durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. É no meio da guerra que ocorre a guerra, ela acaba agravando as contradições, né? A fome, por exemplo, porque o esforço de guerra na Rússia, né, da Primeira Guerra Mundial, levou a um agravamento das condições de abastecimento do povo, né, que clamava por pão, mas também terra, né, ou seja, a ideia de uma reforma agrária, de distribuição, de acesso dos camponeses ao campo, né? Uma maneira deles sobreviverem, plantarem, etc. Então acabou surgindo assim, numa sociedade que não era das mais avançadas, né? E assim foi o surgimento também em ex-colônias, como experiências como na África, Angola, Moçambique, também começaram algumas experiências socialistas e a grande experiência chinesa, que hoje quando se fala de socialismo, se fala de China. Que é uma experiência muito diferente da experiência russa e soviética, em vários aspectos. É uma experiência bastante diferente. Muito bem. Eu queria só aproveitar uma pausa sua aí, para registrar aqui. Eu já falei de algumas pessoas, né? E depois tem uma pergunta aqui também, mas Gilmar Iglesias está aí presente, Yara Leão, Yarinha, nossa conhecida, Yarinha está aí, Mary Rose Diamantino, Ana Carolina Vasconcelos, também conhecida, Aninha Direcê, Arisson Salles, Manu Alves, Carol Iglesias, um abraço aí, Carol, Jorge Eduardo, trabalha ali com o Bobô. Estou falando aqui dos mais conhecidos, não dá para falar todo mundo, Jair Fonseca, Cida Santos e Maria Tereza mandaram um recado. Não sei se você viu aí o recado de Maria Tereza, viu? Mandou um abraço. Não vi, não. Para mim também. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado. Maria Tereza trabalhou lá na CETRO, na época que você foi o secretário do trabalho. Ela era superintendente de desenvolvimento do trabalho. É verdade. Lucas Vieira, amiga de longa data. Também apareceram aí. Luciano, meu amigo Luciano, de Rio de Contas, Buda Olodum, ela dali do Vale do Matatu, e Mariana, Joyce também, de Castelo Branco, Kilson, do Caja Verde, né?
estão aqui participando conosco, e Mariana fez uma pergunta aqui. Né? Mas antes de falar da pergunta de Mariana, tem uma ideia muito boa, né? E você falou aí sobre ela, né? O que justifica essa tentativa de substituir o capitalismo pelo socialismo? Claro, são várias as justificativas, mas uma delas relacionada ao processo da economia, ou seja, tudo que é produzido no mundo é produzido coletivamente. Então, no capitalismo, a produção das coisas é coletiva. Ninguém faz nada sozinho. São os homens trabalhando ali no processo coletivo, no capitalismo. Mas, nesse capitalismo, a apropriação da riqueza, ou seja, a apropriação do que é produzido, é privada, é individual, é do dono da empresa, que fica com a riqueza apenas pelo fato de ser o dono da empresa. Ele não trabalha. Ele não seria uma caricatura, mas vamos dizer assim, ele não dá um prego numa barra de sabão, mas, no entanto, fica com todo o resultado do trabalho dos operários, né? Dos trabalhadores, enfim. No geral, claro que isso aí falando de uma maneira no geral e aligerada. E no socialismo, a produção da riqueza continua sendo coletiva, mas a apropriação da riqueza produzida ela passa a ser coletiva e não privada, como é no capitalismo, né? E essa apropriação se dá de diversas formas. No salário, nas condições de vida, de moradia, enfim, nas políticas públicas e por aí afora. Essa ideia também é muito boa para a gente compreender um pouco, né, essas diferenças. Agora, Mariana pergunta aqui o seguinte: como podemos ser socialistas no mundo capitalista? E aí? Bom, não precisa responder agora, não. Pode continuar seu raciocínio, colocando aí para não esquecer. Deixa eu ver aqui. Edson Silva também, Edson Silva lá da Sete, mandou aqui também, Cristiano Tanajuda, todo mundo mandando um abraço. E aí, essa pergunta de Mariana tem resposta? Bom, pelo que eu entendi, a pergunta dela é como defender o socialismo, como Isso. O socialismo é uma prática de Estado, né? Então, individualmente, nós podemos defender ideias socialistas e princípios socialistas, mas o socialismo como tal, ele implica numa mudança do poder político, né? Você mesmo falou aí sobre como é que seria o processo de produção no capitalismo, né, de ser uma apropriação mais coletiva e não privada, etc. Então, eu falei da Rússia, da União Soviética e da China como experiências diferentes, né? Então, a Rússia começou com praticamente todas as atividades eram estatizadas, sabe? A economia era estatizada. Enquanto que na China, eles trabalharam numa perspectiva de que as principais atividades, ou atividades centrais, sejam estatizadas, né? Então, como se sabe, na China tem até muitas empresas, né? E de grande porte, a Huawei. Aí a pergunta, como é que existe uma Huawei, uma Xiaomi, numa sociedade que se diz socialista? Como é que funciona isso, né? Na Rússia, nunca poderia ter acontecido algo do gênero, porque todas as empresas lá, de pequenas a grandes, era tudo socialista, né? Estatizada, pequeno serviço de padaria e coisas do gênero. Os teóricos lá atrás, que eu disse que nunca se arvoraram a dizer como é que seria, mas no mínimo eles diziam o seguinte: olha, as principais atividades relacionadas à produção de bens, bens de capital, né? Ou seja, daqueles bens que produzem bens, a indústria pesada, aspectos cruciais da indústria e da produção, né, de uma forma geral, essas devem estar na mão do Estado. Os chineses, de certa forma, fazem isso, porque eles mantêm os bancos na mão do Estado chinês, mantêm grandes empresas estatais
mas a quantidade de empresas privadas, os pequenos negócios a grandes negócios, existem muitos. Só que o Estado chinês procura fazer uma política em que faça, por exemplo, com que 700 milhões de pessoas tenham saído da pobreza nos últimos anos. A meta da ONU foi cumprida só pelos chineses, né, que colocou mais gente, eles colocaram mais gente em um patamar mais elevado de riqueza do que o resto do mundo todo, né, objetivamente, né, fizeram isso. Mas quando for, quem viu o filme A Indústria Americana, é esse o nome do filme? É um filme, um documentário recente que fala sobre a implantação de uma indústria. Parece que está no Netflix. Eu assisti no Netflix. Então, é uma implantação de uma indústria chinesa nos Estados Unidos. Então, é um sistema brabo, né? Os chineses, eles querem, essa empresa, querem tirar toda a mais-valia possível, né? Falando em termos da teoria marxista, né? A extrair a mais-valia maior possível ali, né? E em vários lugares da China eles não atuam certamente de uma maneira diferente, só que há uma compensação pelo Estado chinês. Então isso só reforça a ideia seguinte, de que essa ideia de socialismo, ela brota de cada sociedade, né? Em cada sociedade é que vai dizer de que maneira aquele socialismo vai se desenvolver ali, como vai se manifestar, né? E querer também montar um esquema teórico, né, e forçar um esquema teórico na sociedade é a pior forma possível, é a forma de não dar certo, né? Então, hoje temos a China crescendo muito, a previsão anterior era que nos anos 30 ele se transforme no caso 2030, se transforme na maior potência econômica do planeta. Há quem diga que isso talvez possa ser antecipado em razão da maneira como os Estados Unidos trata a pandemia e a forma como os chineses trataram, e aí volta aquele velho discurso sobre a ditadura chinesa, só num governo ditatorial eles vão conseguir. Quer dizer, eles não analisam sobre a lógica de como conter a pandemia, né? E a forma como o chinês vive. Tem uma coisa curiosa, que eu não li ainda muito sobre esse assunto recentemente, não. Mas a China viveu esse chamado modo de produção asiático. E é um modo de produção assim, que durou milênios. Uma das características desse modo de produção é que a propriedade da terra era do Estado. Era totalmente do Estado, diferentemente do que se viu no Ocidente, né? A terra era do Estado e as pessoas trabalhavam na terra e durante um certo período de entre-safra, eles iam trabalhar nas grandes obras públicas, sejam as obras tipo Muralha da China, seja outras obras, canais, coisas que favorecessem o próprio desenvolvimento da sociedade. Hoje, na China, a propriedade também ela é estatal, né? Então, eu fico pensando quantos milênios uma sociedade, aspectos da sociedade chinesa não foram também conformando o tipo de socialismo que eles acabaram construindo. É uma especulação que eu faço, né? Exatamente. São essas tais peculiaridades locais. Eles combinam o desenvolvimento capitalista. Você está dizendo o seguinte, que desde o início da construção do socialismo, os fatos foram demonstrando que não existe uma receita única de socialismo. Ele se coloca e é construído de acordo com as condições de cada país, ou de cada região, de cada cultura, né? Isso é exatamente interessante. Eu queria dizer que Danúzia, nossa amiga Danúzia, que é da Caixa Econômica, disse que o filme chama
A Indústria Americana, que foi o melhor Oscar de melhor documentário. Melhor documentário. Uhum. E Galindo mandou um abraço para você, viu? Galindo está mandando um abraço para você. Tá certo. Oh, retribuo. Beleza. Vamos nessa. Agora, essa questão da China hoje, né, um grande debate, grande divisor de água. Aí teve Joyce também, que falou um pouco aqui, né, nos comentários. Né? Então, a força da China hoje no mundo e essa disputa, né, da macropolítica, da geopolítica, digamos assim, que está na base dessa posição norte-americana contra a China e que quer envolver o Brasil, Bolsonaro, tal, nessa confusão toda, né? Esse processo de disputa de mercado. Pois Gilson está mandando os parabéns também, mas desculpa interromper você, mas vamos nessa, vamos lá. Nós ainda temos aqui uns 15 minutos para a gente bater papo, porque a live está com uma boa audiência, está ótima, muitos comentários, mas nós temos 1 hora aqui para fazer a live. Mas vamos nessa, a palavra volta para você aí, com certeza. Tá bom, Heraldo. Voltando eu estava aqui matutando na questão de Mariana, né, de talvez não ter respondido o que ela pensava. E eu aqui falando sobre um sistema, que é no caso chinês, que ele mistura o socialismo com o capitalismo, né? Hoje existem centenas de zonas especiais que os chineses criaram dentro da própria China, onde o desenvolvimento das atividades econômicas se dá num estilo capitalista, vamos dizer assim. E eles, no entanto, ao lado desse tipo de desenvolvimento, eles mantêm um Estado socialista, então tudo está sob o controle do Estado. Então é uma combinação que só reforça essa ideia das particularidades dessa construção que nós temos lá. Então hoje nós temos essa guerra com os Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Uma guerra, é bom dizer, é a guerra dos Estados Unidos, né? O Trump, ele resolveu brecar o desenvolvimento chinês numa questão crucial, que é o desenvolvimento tecnológico. Os americanos sempre foram os donos, vamos dizer assim, né? Os papas da tecnologia, e de repente os chineses começaram a chegar junto, né? E a Huawei apareceu com um sistema 5G muito mais competitivo, indispensável ao desenvolvimento dos negócios e do próprio capitalismo, né? Porque permite a conversa entre os equipamentos, né? A comunicação entre equipamentos, o que isso potencializa muito a atividade. Então os americanos começaram a classificar a Huawei como uma empresa que feria os interesses dos americanos, da autonomia dos Estados Unidos, etc. Só que essa guerra, veja como é, no final os Estados Unidos ficam obrigando a China a comprar mais dos Estados Unidos. Comprar o quê? Soja, milho, né? Comprar produtos primários, por quê? Porque são os eleitores de Trump, né? Os grandes produtores dessas commodities, etc. Não é que não compre também, claro que compra insumos, né? Microchips e outras coisas mais indispensáveis, né? São muito importantes. Mas a outra coisa acontece, então os americanos estão muito preocupados porque os fármacos, a produção dos fármacos, né, dos remédios, ela depende quase que 80% da produção indiana, e a produção indiana, por sua vez, depende dos chineses, dos produtos iniciais do processo. Então eles resolveram, falaram, olha, nós vamos tomar uma providência. E agora, nos últimos dias, esse país que é a democracia, né, é o modelo da democracia como eles querem impor, e impõem através de guerras, né? Então, no outro dia tinha uma informação que dos 200, quase 300 anos de existência dos Estados Unidos, né, desde a sua Constituição, durante apenas 17 ou 18 anos, eles não estiveram em guerra.
o resto foi em guerra. Alguma guerra eles estavam participando. Então, eles são uma nação belicosa, né? E agora vivem um problema muito grave, que é o fato de que o presidente ele não procura unir o país. E eles estão fazendo uma nova guerra, chamada uma Guerra Fria, a exemplo do que foi a guerra com a Rússia, né? A guerra com a União Soviética, que foi no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e havia uma unidade em torno do presidente e a unidade dos americanos, e fizeram firmes essa luta. Agora eles estão partindo para uma guerra com a China e com a Rússia também. Eles mandaram submarinos com ogivas nucleares para o Mar do Norte, não é Mar do Norte não, mas o Mar lá ao norte da Rússia, e o que fez alertar a Rússia lá de dizer, olha, se vier um míssil para cá, vai chover bomba atômica para todo lado, né? O que é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Dos chineses, eles começaram a navegar, os americanos, a levar não sei quantos barcos de guerra para o Mar da China e ameaçar retaliar porque a China está mudando a legislação de Hong Kong, que é um estado seu, né? Hong Kong saiu da China por conta da guerra com a Inglaterra, a guerra do ópio, lá da década do século XVIII, né? Voltou à China e eles então agora querem influenciar. Resultado. Então, diga. Estou falando muito, né? Não, você está bem. Aqui é aula para a gente demorar 2 horas. Eu até vou sugerir o seguinte, se interromper, a gente volta para ficar mais uns 5 a 10 minutos para você concluir, né? Concluir, vírgula, né? Completar aí o seu raciocínio. Mas eu gostaria que você, ao terminar aí esse raciocínio que você começou, que você também pudesse dar um toque sobre Cuba, né? Que é o socialismo pertinho da gente aqui. E completando aquela pergunta de Mariana, né? Quem é socialista no Brasil está defendendo o que hoje em dia? Entendeu? Um pouco da história da luta pelo socialismo no Brasil, essas 2 coisas. E aí, quem está nos acompanhando, está ótima a nossa audiência. Quando o Instagram derrubar a live, a gente imediatamente começa outra e vocês voltam para a gente concluir aqui com o professor Newton. Combinado assim, professor? Combinado, então? Beleza. Vamos lá, então. É isso, né? Eu estou ouvindo. Você falar um pouco de Cuba. Certo. É porque a internet está começando a ficar ruim. Aí eu pedi que nessa... Tá de novo... Pronto. De Cuba, justamente. Beleza. Aí a gente está bem. Vamos nessa, então. Pode continuar. Pronto. Então, se eu entendi, era sobre Cuba? Isso. Bom, a Revolução Cubana é outra coisa muito particular, né? É uma revolução anti-imperialista também, contra o domínio que se impunha sobre aquele país, que era como viraria o que virou Porto Rico, né? Mais um Estado americano, foi uma anexação. Então, foi um processo muito rico e tem uma simbologia enorme. A Revolução Cubana ela é mais simbólica do que efetivamente assim de ter alcançado resultados comparáveis, por exemplo, aos chineses, do ponto de vista tecnológico. Ainda que eles desenvolvam vacinas, remédios, tratamentos, isso é uma coisa que eles são muito fortes na área da medicina, mas ele tem uma força revolucionária, no sentido assim de um ímpeto por lutar por justiça social, etc. Mas é uma economia que vive
efetivos problemas, né? Durante muito tempo se beneficiou da existência da União Soviética e havia trocas que favoreciam muito o desenvolvimento cubano. Com o fim da União Soviética, isso teve um impacto. Uhum. A internet não está ajudando no finalzinho. A internet vai ficando fraquinha no final. É. Você quer que a gente interrompa agora e abra logo em seguida? Porque me parece que quando está faltando alguns minutos para terminar, a internet aí bagunça tudo. Eu vou encerrar aqui e aí logo em seguida você entra. E os nossos amigos. Vamos nessa aqui. Vou encerrar aqui então. Ok.